Muito bem, do capítulo 19, do 23 ao 41, agora é um texto interessante também, fala a respeito de um grande problema que teve ali em Éfeso, por causa das pessoas que estavam se convertendo. Ali tinham muitos súditos da deusa Diana dos Efésios, então se ganhava muito dinheiro com tudo aquilo que acontecia em volta do templo de Diana, só que isso acaba diminuindo, né? Isso vai diminuindo com aquilo que é o aumento do cristianismo. Não nesse momento é algo que incomoda. Nós vamos ver depois que Paulo vai escrever também a carta à igreja de Éfeso e vai exortar a igreja, porque isso vai acontecer e depois vai diminuir, né? O cristianismo aumenta, quando Paulo vai embora o cristianismo diminui, e ele escreve carta exortando as pessoas então. Mas nesse momento nós temos eles incomodados ali com o cristianismo, e acontece o seguinte, ó. Por aquele tempo se produziu um alvoroço, não pequeno, acerca do caminho, porque certo ourives de nome Demétrio, que fazia templetes de prata de Artemisa, ou da Diana dos Efésios, né, proporcionava não pouco lucro aos desenhadores. A esses se reuniu juntamente com os artesãos de tais ofícios, e lhes disse: varões, sabeis que desse negócio obtemos nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que este Paulo tem feito mudar de ideia a muita gente, não só de Éfeso, mas de quase toda a Ásia, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E isso não só traz perigo de que caia em descrédito o nosso negócio, senão também de que seja estimado em nada o templo da grande deusa Artemisa, e chegue a ser despojada da sua grandeza aquela a quem reverenciam toda a Ásia e a humanidade. Olha só que coisa. Então, como eles viram que estava caindo o rendimento deles, a venda de deuses e de joias feitas em nome da deusa Diana, esse Demétrio, um ourives, ele reúne ali as pessoas e fala: olha, o que está acontecendo vai fazer com que parem de acreditar na nossa deusa, a qual todo mundo crê, e o mundo inteiro vem aqui para adorar a nossa deusa. Vai cair em descrédito isso, não pode, né? A nossa grande deusa. E aí ele usa dessa artimanha. Na realidade ele estava começando a perder dinheiro, e é exatamente o dinheiro que o impulsionou a reunir aqueles que também faziam comércio com esse paganismo, para incitá-los contra Paulo. Na sequência diz assim: ao ouvi-lo então, encheram-se de ira e diziam aos gritos: grande é Artemisa dos Efésios. E a cidade se encheu de confusão, e a uma se lançaram ao teatro. Porém, uns macedônios, companheiros de viagem de Paulo, arrebataram a Gaio e a Aristarco. E Paulo queria apresentar-se ante o povo, mas os discípulos não lhe permitiam. Então, o que aconteceu até aqui? Aconteceu que, após Demétrio falar isso, eles começaram a gritar: grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios, gritando isso enlouquecidamente, e foram todos para o teatro. Nisso, Gaio e Aristarco foram arrancados do meio dessa multidão, dessa confusão, mas Paulo queria ir lá conversar com eles. Eles não deixaram, falaram: não vai não, porque o negócio está feio lá. Continua assim do 31. Também alguns dos asiarcas, que eram seus amigos, enviaram a rogar-lhe que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, gritavam uma coisa e outros outra, porque a concorrência estava aturdida, e a maioria não sabia por que se haviam reunido ali no teatro. E dentre a multidão instruíram a Alexandre, empurrando os judeus. Então Alexandre, fazendo sinal de silêncio com a mão, queria se defender entre o povo. Mas ao reconhecer que era judeu, surgiu uma só voz de todos, gritando durante umas 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Então, olha só, aquela confusão ali, uns falavam uma coisa, outros, a maioria não sabia nem por que estava lá no teatro, né? E alguém colocou um certo Alexandre, que aparece aqui, para que esse Alexandre ele venha a dar algum tipo de explicação. Quando esse Alexandre ele vai começar a falar, eles entendem que ele é judeu, eles ficam 2 horas gritando: grande é Diana dos Efésios, grande é Diana, não deixam ele falar. O negócio fica muito intenso e irritante, 2 horas gritando isso. Aí na sequência diz assim: então o escrivão, para acalmar a multidão, diz: varões Efésios, por acaso há algum dos homens que não saiba que a cidade dos Efésios é a guardiã da grande Artemisa
e do caído do céu. Olha só, eu vou até fazer uma observação aqui. Então, como estavam gritando, grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios, ele fala, para, vai. Por um acaso alguém aqui não sabe que Efésio é a cidade guardiã do templo de Diana e do caído do céu? O caído do céu aqui refere-se a Zeus ou Júpiter, dependendo da cultura romano-grega, né? E ali tinha então o templo de Diana e também aqui o templo de Júpiter ou de Zeus. Eles também adoravam Júpiter ou Zeus, mas nada comparado ao templo de Diana. Mas é interessante o termo caído do céu, porque nós sabemos quem foi lançado do céu. E aqui o termo remete exatamente a isso, caído do céu. Paulo, depois, quando ele escrever, ele vai falar, olha, esses deuses, eles não existem, essas estátuas trazem demônios por trás delas. Esses deuses pagãos são falsos, né? Exatamente aqui, olha, são demônios. Olha que interessante esse termo, né? Mas ele continua assim. Portanto, sendo indiscutíveis estas coisas, vos é necessário estar calmos e nada fazer precipitadamente, pois trouxestes a esses homens que não são sacrílegos nem blasfemadores da nossa deusa. Assim, se Demétrio e os desenhadores que estão com ele têm querela contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules. Apresentem demanda uns contra os outros. E se desejais saber algo mais em legítima assembleia, será decidido. Porque por hoje até corremos perigo de ser acusados de sedição, já que não existe causa pela qual possamos dar razão a esse alvoroço. E dito isso, dissolveu a reunião. Então, esse escrivão responsável ali por entender o que estava acontecendo, ele fala, olha, se vocês têm realmente alguma coisa sólida a dizer, que vocês lancem no tribunal, então falem, aí quem for acusado vai se defender, nós temos aqui pessoas que são os nossos juízes para poder intervir em relação a isso, porque senão a gente vai estar sendo acusado de motim, de fazer aqui uma rebelião sem sentido algum, e isso cairá sobre nós. Então, depois que isso foi falado, eles ali se acalmaram, né? Então, esse foi o momento que nós tivemos aqui de incômodo. O comércio do paganismo ficou incomodado pelo cristianismo que chega ali, trazendo uma liberdade pela graça, né, às pessoas. E aqueles que tinham ali o seu comércio, e notoriamente fica aqui o fato de que o comércio era o que importava, esse paganismo todo, essa devoção toda aos deuses, era simples comércio, né? E isso ficou muito abalado pelo cristianismo. E o cristianismo tem que confrontar mesmo. Quando nós levamos a mensagem de salvação, nós temos que confrontar aquilo que está acontecendo, onde quer que seja, né? Porque a salvação é pela graça, e nós a recebemos de graça, e de graça nós a entregamos, tá? Então, essa é a forma como a mensagem tem que chegar a todos os locais. Na sequência, agora no capítulo 20, nós temos uma descrição de Paulo indo de uma a outra cidade, passando pelos locais, para poder chegar onde ele quer. Então, não necessariamente ele vai ficar um tempo ou fazendo algo novo nas cidades onde ele vai. Ele pode confirmar ali, fortalecer os discípulos, mas quando ele parar é que é o texto que ficou relatado por Lucas, porque existe algo importante acontecendo naquele lugar. Então, capítulo 20, versículos de 1 a 6, diz assim, que Paulo sai da Macedônia e vai para a Grécia, né? Paulo sai de Éfeso e vai para a Macedônia e para a Grécia. Quando cessou o alvoroço, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de exortá-los, despediu-se e saiu para a Macedônia. E depois de percorrer aquelas regiões e exortá-los com abundância de palavras, chegou à Grécia. 3 meses depois, ao surgir um complô contra ele por parte dos judeus, quando estava a ponto de embarcar, tomou a decisão de regressar pela Macedônia. E o acompanhavam então Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, dos Tessalonicenses Aristarco e II, Gaio e Derbe, e Timóteo, e da Ásia Tíquico e Trófimo. E esses, havendo-se adiantado, nos esperavam em Troade. E nós, depois dos dias dos pães ázimos, navegamos desde Filipos e em 5 dias chegamos a eles em Troade, onde ficamos ali 7 dias. Então nós temos aqui Paulo saindo de Éfeso, indo com Lucas aqui, indo com os discípulos que são mencionados, até Troade.
O detalhe que fala aqui é o seguinte: Paulo ele chama os discípulos e os exorta. Aí ele chega em outro local e ele também chama ali as pessoas que estão ali e os exorta com abundância de palavra. Ora, o que é isso, né? Nós vamos entender essa exortação de uma forma melhor quando nós lemos a epístola que Paulo escreve aos Efésios, exatamente essa região, e na epístola ele encoraja os discípulos a que permaneçam fiéis. Por quê? Porque existe o seguinte: ali em Éfeso existe aquele grande templo da deusa Diana. Ora, o templo é grande da deusa Diana e isso dava uma ideia material e física da grandiosidade dessa deusa, pela expressão física do engrandecimento dela através do templo. Agora, o nosso Deus e a obra de Cristo é infinitamente maior. Então o nosso Deus não deveria ter um templo infinitamente maior? A resposta é não, porque nós somos o templo. Não é o templo feito por mãos humanas. Precisamos de locais para nos reunir, mas esses locais para nos reunir nos dão alegria pela reunião, não pela forma como aquele lugar é construído, ou como é cuidado, ou como aquele lugar tem ali o seu preciosismo naquilo que é o zelo pelo templo, né? Porque nós sabemos do zelo pelo templo, aquilo que é o cuidado, o amor pela casa do Senhor. Só que a casa do Senhor, ela extrapola as paredes, ela extrapola aquilo que é feito por mãos humanas, ela extrapola a construção. Os antigos construíram, né, como Salomão, depois como Herodes, para terem o seu nome ali sendo lembrado por serem aqueles que edificaram aqueles locais. Ora, Davi queria construir para o Senhor por amar ao Senhor. E naquele momento da história, essa construção fazia sentido. Hoje, depois de Cristo, a construção é a construção da vida do cristão, é a construção da santidade na vida de cada um de nós. O local para reunir é um pequeno detalhe, né? Nós temos sim vidas construídas, templos onde a habitação do Espírito Santo poderá ser algo honrado, as nossas vidas, os nossos ministérios, as nossas atitudes. Então, só que eles ainda não tinham entendido isso. E eles olhavam para o templo de Artemis e falavam: só que o templo do nosso Deus tem que ser maior. E acabavam desanimando. Por quê? Porque continuavam vindo pessoas do mundo inteiro para o templo de Diana. As pessoas não vinham do mundo inteiro para uma igreja cristã em Éfeso, né? Então isso fez com que muitos desanimassem. E Paulo exorta, fala: não, preste atenção, está errado. O que vocês estão sentindo está errado. Aquilo que vocês estão dando importância está errado. O que está certo é vocês se manterem fiéis ao Senhor, fazerem a obra do Senhor e entenderem que nós somos um só corpo, né? Nós somos o templo do Senhor, o templo do Espírito Santo, e como igreja um só corpo, o qual o cabeça é Cristo. Então, quando nós lemos a epístola aos Efésios, aí nós entendemos o motivo dessa exortação às pessoas que estavam ali, que tinham vivido uma vida inteira ligadas à intensidade daquele paganismo e de tudo aquilo que ele propiciava naquele lugar. Por isso, o texto fala, exortava com palavras, exortava aquelas pessoas, e a exortação é isso. É você chamar as pessoas e falar: olha, isso não é assim, é desta forma. Juntos a gente vai conseguir fazer aquilo que é certo. Isso é exortação. E é isso que Paulo faz. Ok? Muito bem. Então nós temos aqui essas pessoas andando, saindo de Éfeso, chegando até a região mencionada aqui de Troade. Então eles atravessam ali as regiões de Éfeso. De Éfeso ele vai para Troade, para Filipos, para Tessalônica, para Bereia, para Grécia, volta, né, para Corinto, para Filipos e para Troade. Então ele faz esse caminho, e isso aqui é mencionado. E o que importa para nós? Importa que Paulo estava no momento de fortalecimento. Provavelmente Paulo ele já está mais sucinto naquilo que é o objetivo, né, pelo qual ele vai para cada lugar. Ele está mais rápido.
Não que ele esteja menos intenso, pelo contrário, ele está mais objetivo. E ele passa aos locais, ele passa, e os discípulos também, e não menciona sempre aqui, mas provavelmente ele manda um discípulo à frente, ou ele deixa um outro discípulo no lugar, dependendo da necessidade. Fora os discípulos que ficam nesses lugares e não são mencionados. Então, a igreja está sendo fortalecida sim, ok? Capítulo 20 agora, dos versículos 7 ao 12. Falando a respeito de um incidente que acontece para a glória do Senhor. Mas olha, e no dia 1 da semana, havendo-nos reunido para partir o pão, Paulo dialogava com eles. E como se dispunha a sair no dia seguinte, prolongava a conversação até meia-noite. E havia muitas lâmpadas no aposento alto onde estávamos reunidos, no cenáculo, né? E estando sentado na janela, certo jovem chamado Eutico, dominado por um sono profundo enquanto Paulo dialogava longamente, vencido pelo sono, caiu do terceiro piso abaixo e foi levantado morto. Porém Paulo desceu e se tendeu sobre ele, e depois de abraçá-lo disse: não estejais aflitos, porque a sua vida está nele. E depois de subir e partir o pão e comer, conversou longamente até a alva, e assim partiu. E levaram vivo o jovem e foram imensamente consolados. Então aqui tem um momento em que um jovem chamado Eutico está ali, feliz naquele primeiro amor, envolvido com tudo aquilo que Paulo está falando, só que o tempo vai passando. E como Paulo no dia seguinte ia embora, então Paulo se estende, passava da meia-noite, ele fica até aqui amanhã, ele amanhece naquele lugar falando. A altas horas da noite, aquele jovem cai da janela e morre. E Paulo desce e ora, e ele é ressuscitado. Então, olha o testemunho aqui, né, do sinal seguindo aqueles que creem. Tanto o jovem que estava ali porque cria, quanto Paulo, o mensageiro do Senhor. Isso relatado aqui para a glória do Senhor. Nos versículos agora de 13 a 15, nós temos um deslocamento de Paulo. Tá? Diz assim: nós então, adiantando-nos até o navio, zarpamos para Assos com a intenção de recolher ali a Paulo, pois assim estava disposto, que ele iria por terra. Quando, pois, se encontrou conosco em Assos, o recebemos a bordo e chegamos a Mitilene. Zarpando dali, chegamos no dia seguinte em frente a Quios, no outro dia nos aproximamos de Samos e no dia seguinte chegamos a Mileto. Então esses versículos aqui falam somente o deslocamento, que Lucas e alguns discípulos vão de barco, enquanto Paulo quis ter um tempo sozinho indo por terra. É isso que diz nesse texto. Capítulo 20 agora, versículos do 16 até o final, até o versículo 38, diz assim: E Paulo havia decidido navegar sem fazer escala em Éfeso, para não perder tempo na Ásia, pois, dele ser possível, apressurava-se a estar em Jerusalém no dia do Pentecostes. No entanto, desde Mileto, enviou recado a Éfeso e mandou chamar os anciãos da igreja. E quando acudiram a ele, disse-lhes: Vós sabeis bem como, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, hei-me comportado convosco todo o tempo, servindo ao Senhor com toda a humildade e lágrimas e com provas que me sobrevieram pelas maquinações dos judeus. E como de nada que fosse útil, hei-me retraído de vos anunciar e vos ensinar publicamente de casa em casa, testificando solenemente, tanto judeus como gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. E agora, olha que eu... E agora, olha que eu, atado no Espírito, me dirijo a Jerusalém, sem saber o que me há de suceder ali, exceto que de cidade em cidade o Espírito Santo me testifica solenemente que me esperam cadeias e aflições. Bom, o que acontece aqui é que Paulo, ele chama os anciãos de Éfeso e ele dá testemunho. Ele fala: olha, eu estive com vocês ali e tudo aquilo que o Senhor me revelou, eu não deixei de revelar nada a vocês. Tanto nos ensinos, nas nossas reuniões, como de casa em casa, eu assim exerci o meu ministério. Então Paulo está nos dando aqui uma dica de como tem que ser, né, o ensino.
tanto nas reuniões, onde nós juntamos as pessoas e ali nós falamos coletivamente, quanto nas individualidades, caso haja a possibilidade e caso haja a necessidade, tanto coletiva quanto individualmente. Ele incansavelmente fazia a obra do Senhor. E agora ele está falando que o que está sendo reservado a ele é ele ir a Jerusalém para que ele passe ali a festa, né, da Páscoa. Bom, e que agora, né, e que o Senhor tem confirmado no coração dele que ele tem que ir a Jerusalém, ele precisa ir a Jerusalém, e só que ele sabe que o que espera por ele agora são cadeias e aflições. Então ele já está aqui sendo instruído de que ele será agora preso e martirizado. Neste momento, Paulo ele vai fazer uma despedida. E nessa despedida, pelos locais onde ele vai passar agora, ele vai confirmar que aquilo que o Senhor fez através da vida dele, que isso possa ter o efeito e ser verdadeiro na vida daqueles que ouviram. É esse o propósito pelo qual ele chamou esses anciãos que estão aqui, e ele continuará falando com os próximos. Na sequência, no texto, nós temos o seguinte: mas, então ele fala, né, que o Espírito Santo testifica solenemente que esperam cadeias e aflições. Mas por nenhum motivo considero a vida valiosa para mim mesmo, com a condição de acabar minha carreira e o labor do serviço que recebi do Senhor Jesus para proclamar solenemente o Evangelho da graça de Deus. E agora, eis aqui eu sei que nenhum de vós, entre os quais passei proclamando o reino, voltará a ver meu rosto. Portanto, proponho-vos por testemunhas no dia de hoje de que estou limpo do sangue de todos, porque não me retraio de vos anunciar todo o propósito de Deus. Velai por vós mesmos e por todo o rebanho em que o Espírito Santo vos pôs por cuidadores, para pastorear a igreja de Deus que adquiriu mediante o seu próprio sangue. Então olha aqui que momento delicado, né, para Paulo. Não tem sobre mim o sangue de vocês, porque tudo aquilo que o Senhor me mandou fazer eu fiz. Eu só espero que vocês tenham recebido e continuem o ministério, multipliquem, cuidem de todos aqueles que receberam o mesmo Espírito Santo. Olha só que momento difícil, né, para Paulo. Mas continua. Eu sei que depois da minha partida entrarão entre vós lobos ferozes que não perdoam o rebanho, e dentre vós mesmos se levantarão varões que falam perversidades para arrastar os discípulos após si. Portanto, velai, recordando que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. E agora encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que pode edificar e dar a herança a todos os que têm sido santificados. Prata nem ouro, nem roupa de ninguém cobicei. Vós sabeis que para minhas necessidades e para os que estão comigo, serviram estas mãos. Em tudo vos mostrei que, trabalhando assim, é necessário socorrer aos fracos e recordar as palavras do Senhor Jesus, pois ele mesmo disse: mais bem-aventurado é dar que receber. E havendo dito essas coisas, posto de joelhos, orou com todos eles. Então houve um grande pranto de todos, e lançando-se sobre o pescoço de Paulo, beijavam-no afetuosamente, doloridos especialmente pela palavra que havia dito, de que não veriam mais seu rosto, e acompanharam-no até o barco. Então, Paulo ele reafirma que ele fez tudo aquilo que estava ao alcance dele para revelar aquilo que Deus havia entregue a ele, e que nem mesmo ele tinha pego uma moeda de ninguém, tinha cobiçado o dinheiro de ninguém, porque ele trabalhou no seu ofício nesse tempo como fazedor de tendas, né, para o exército romano. Ele trabalhou e ele pagou o seu ministério com o seu trabalho. Olha só que maravilhoso isso. Então, aqui o Senhor deu a ele a graça de ter do próprio trabalho um sustento para o seu ministério. E isso também pertence a cada um de nós. Nós podemos rogar ao Senhor que isso se faça, que do nosso trabalho nós tenhamos sustento para o nosso ministério. Não que seja errado nós sermos abençoados por aqueles que querem nos ofertar, ou por aqueles que querem investir no ministério, né? Mas nós dependemos única e exclusivamente do Senhor. Se o Senhor irá mandar uma oferta, glórias a Ele. Se Ele irá nos dar sabedoria e força para trabalhar e conseguir, com o suor do nosso rosto, dinheiro para o nosso ministério,
Glória a Ele. Então, é o Senhor que é o Senhor da obra. Não somos nós que dizemos como tem que ser, como não tem que ser. A obra é do Senhor. Nós nos colocamos diante do Senhor para fazer a obra. Ele nos dá as estratégias, Ele nos dá a direção, Ele nos dá aquilo que são as provisões, Ele nos dá tudo aquilo que é necessário para que a obra que Ele pediu possa ser realizada. E é isso que Paulo está falando aqui. E aquelas pessoas que estão ouvindo ali abraçam e beijam ele, gratos por aquilo que ele tinha feito na vida deles e tristes porque não irão vê-lo mais, né? Não nesta vida. Irão vê-lo sim. Iremos todos ver a Paulo. Iremos nos ver na glória com o Senhor, né? Mas aqui nesse momento, não. E então aqui eles se despedem. No capítulo 21 agora, dos versículos 1 a 16, nós temos também o deslocamento de Paulo. Não agora tão rápido a descrição, mas o deslocamento de Mileto aqui em direção agora a Jerusalém, passando por vários locais e tendo alguns detalhes aqui. Então capítulo 1, versículos 1 a 16 diz assim: Assim, depois de separar-nos deles, zarpamos com rumo direto a Cós, numa ilha, né? E no dia seguinte a Rhodes, e dali a Pátara. E encontrando um barco que cruzava para a Fenícia, embarcamo-nos e zarpamos. Ao avistar Chipre, deixando-a a bom bordo, navegamos para a Síria e arribamos a Tiro, porque o barco tinha que descarregar ali a mercância. Havendo achado os discípulos, permanecemos ali 7 dias, e eles diziam a Paulo pelo Espírito que não subissem a Jerusalém. Mas, cumpridos aqueles dias, saímos até as imediações da cidade, acompanhados por todos com suas mulheres e filhos. E depois de orar, postos de joelhos na praia, despedimos-nos uns dos outros e subimos ao barco, e eles regressaram a seus lares. Então aqui, quando eles chegam aqui em Tiro, e o barco tem que descarregar a mercadoria, eles ficam ali 7 dias, encontram os discípulos, contam as experiências que eles tiveram, exortam aquelas pessoas, fortalecem-os na fé, né? Paulo faz aqui o seu ministério apostólico. Nesta viagem, Paulo escreve muitas epístolas, né? Conforme ele está numa cidade, ele vai para outra, ele escreve muitas epístolas nesta terceira viagem. Então não somente fala aqueles que estão ali, mas também manda cartas às igrejas que ele tinha já estabelecido e até igrejas que ele nunca tinha ido, porque lembramos que ali em Éfeso ele faz muitos discípulos que abrem igrejas em locais onde ele nunca esteve. Então, por exemplo, nós temos a igreja em Colosso, né? E nós não temos aqui menção que Paulo foi para a cidade de Colosso. Ele manda cartas e manda que se envia a carta que ele mandou para um lugar para outras igrejas que ele só menciona e não esteve também. Então, quando estudarmos as epístolas, nós vamos ver esse movimento dessas cartas circulando, né, por locais onde Paulo não esteve, mas os discípulos de Paulo ali abriram igrejas. Então aqui, depois de ficar 7 dias, eles se despedem daquelas pessoas ali em Tiro, eles voltam para a casa deles, eles entram no barco e continuam rumo a Jerusalém. A partir do versículo 7. Nós, completando a navegação desde Tiro, aportamos em Ptolomaida, e depois de saudar os irmãos, ficamos com eles um dia. No dia seguinte saímos e fomos a Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, o qual era um dos sete diáconos que foram escolhidos ali no início do livro de Atos, né? Um dos 7, pousamos com ele. E este tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Ao permanecer ali, nós ali vários dias, desceu da Judéia um profeta de nome Ágabo, o qual veio a nós e, tomando o cinto de Paulo, atou seus pés e mãos e disse: Isto diz o Espírito Santo. Assim atarão os judeus em Jerusalém ao varão de quem é este cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas coisas, tanto nós como os daquele lugar, rogamo-lhes que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Porque não só estou disposto a ser atado, senão também a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não se deixava persuadir, desistimos, dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. E depois destes dias,
feitos os preparativos, subíamos a Jerusalém. E vieram conosco alguns dos discípulos de Cesareia, levando um tal Mnason, cipriota, antigo discípulo, com quem fôssemos hospedados. Então, este final de texto nos fala a respeito do final dessa terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Eles ali tentam persuadir Paulo a que não vá para Jerusalém, para que ele possa continuar o seu ministério, né, e continuar evangelizando. Só que o Senhor Jesus já havia dito a Paulo que ele precisaria dar testemunho em Roma, e ele ainda não tinha ido a Roma, né? Então aqui nós temos o Espírito Santo direcionando Paulo, que fala para eles: olha, eu estou disposto a morrer pelo Evangelho, eu estou disposto a fazer aquilo que o meu Senhor pede pelo Evangelho. Porque Paulo era alguém que matava pela lei, era alguém que perseguia pela lei. Então ele está disposto a morrer pelo Evangelho. Ele está ouvindo e tendo intimidade com o Senhor, e tudo aquilo que foi feito através do ministério de Paulo, nessas 3 viagens que nós vimos, só foi possível pela ação do Espírito Santo. Jamais pela ação de Paulo, mas pelo desprendimento de Paulo, sim, mas pela ação do Espírito Santo. Então ele tem consciência de que ele vai para onde o Espírito Santo manda. E nós vimos isso nas viagens. Na segunda viagem missionária, ele estava tentando ir para um lugar, o Espírito do Senhor levou para outro. Então, ele estava agora nessa terceira viagem missionária, o Espírito do Senhor fala para ele: olha, você precisa voltar à Macedônia, você precisa ir para Roma depois. Então ele tem a dependência plena do Senhor. Assim deve ser o nosso ministério. Nós precisamos ter dependência plena do Senhor, nós precisamos ouvir aquilo que o Senhor fala. Ele nos dá talentos, ele potencializa esse talento com os dons do Espírito Santo. Nós precisamos lançar o nosso ministério diante do Senhor a cada dia, para que ele possa nos direcionar a cada atitude, cada ação que nós viemos a ter no ministério que ele nos chama. Nós precisamos colocar diante dele para que aquilo aconteça da forma como o Espírito Santo tem preparado, para que possa ter o êxito que o Senhor deseja, para que alcance as pessoas que o Senhor deseja, e se fará certamente muito mais do que nós estamos vendo ou imaginando, mesmo que nós possamos ver naquele momento e entender que não teve um resultado tão grande assim, né? Ou que não teve uma expressão tão grande assim. Nós não sabemos o que o Senhor está fazendo ali, porque o Senhor pode de uma só vez fazer com que 3.000 almas se convertam, como pode fazer com que uma pessoa só venha a se converter, e essa pessoa venha a ser uma pessoa tremendamente usada no ministério, e o ministério dessa pessoa terá parte do seu ministério, né? Ela será fruto do teu ministério. Então é o Senhor, né? Se é uma pessoa, se é 1 milhão de pessoas, é o Senhor que está à frente. O que importa é que quem morreu na cruz do Calvário é Jesus Cristo, é o nome dele que tem que ser glorificado, é o nome do Senhor Jesus que se deu e morreu por nós, se desprendeu por nós, que tem que ser exaltado. Então nós também precisamos nos lançar a ele, fazendo aquilo que ele pede para nós, para que a continuidade do ministério que ele iniciou possa ser realizada através das nossas vidas. E que privilégio, que dádiva é participar da grande obra que o Senhor está fazendo, dedicando as nossas vidas para isso, né? E que seja a nossa parcela nesse ministério, nesse apostolado que o Senhor estabeleceu. Então esta foi a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Que você possa ler os textos novamente, que você possa refletir, e que o Senhor possa falar ao teu coração. Que o Senhor fortaleça o teu ministério e que abençoe a tua vida. E que você continue conosco estudando. Temos agora muitas coisas a ver ainda em relação ao livro de Atos dos Apóstolos nas próximas aulas. Então, que Deus te guarde e abençoe a tua vida em nome de Jesus.